Tirar a máscara, que a gente está com distanciamento bom. E aí eu consigo me pronunciar melhor. A doutrina dos espíritos, ela é sempre muito maior do que aquilo que efetivamente nós conseguimos alcançar. Porque, como seres encarnados, ainda utilizamos desse instrumento do corpo físico para pensar as coisas, né? Usamos a nossa razão para pensar as coisas. E a gente vai compondo dentro daquilo que nos chegam de informações, a gente consegue compor uma quantidade. Mas com bastante estudo, com bastante dever de casa, nós vamos cada vez mais alargando os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos, dentro daquilo que os espíritos se propõem a nos trazer, a nos informar. E dentro da doutrina dos espíritos, nós fazemos a doutrina espírita, que é o que nós conhecemos, eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre esse retorno que nós fazemos ao lar. Irmão Leocádio diz para a gente assim: aquele que olha a morte como um fim em si mesmo, não alcançou a vida. Essa frase é muito grande para caber nesse espaço aqui. O que seria a vida, então? O que eu penso como a vida? O que vocês, cada um de nós, pensamos? O que é a vida? Alguns filósofos tentaram trabalhar o ser como ser. Um deles, uma das escolas, o niilismo, diz para a gente assim: olha, não existe nada além da matéria, só existe a matéria. O dia que a matéria parar, acabou, finou-se. Nós não temos mais o que fazer, acabou. Outros filósofos, como os panteístas, diz para a gente que a soma de tudo, a soma do todo, é Deus. Não há individualidade. Então, quando o espírito se propõe a vir à Terra fazer aprendizado, ele vem, aí não é aprendizado, né? Quando o espírito se propõe a vir na Terra, ele vem à Terra, e quando ele volta, ele se junta à massa e continua a ser a massa. Não há individualidade. Existe um todo que constitui o que eles chamam de Deus. As somas das partes da criação se constitui Deus, o que eles conhecem como Deus. Nós temos o dogmatismo religioso, que pensa na individualidade da alma, mas diz para a gente assim: olha, o espírito, ele vai à Terra, ele faz aprendizado, mas a partir da sua caminhada na Terra, você já está predestinado. Se você errou, você vai para um lugar bem quente. Se você fez coisas boas, você vai para um lugar bacana. Então, se você errou, por mais oração que você faça, por mais que você reveja seus atos, você já está predestinado a um determinado lugar. Na hora do desencarne, você vai para o céu ou para o inferno. E nós temos a individualidade da alma, que é trabalhada pelos espíritos e por nós espiritistas, que pensamos o ser como criação de Deus, como todas as demais criações. No início nós somos todos iguais, na essência nós somos todos iguais, mas na capacidade de cada um, nós vamos trazendo substâncias e co-substancializando para construir o nosso ser, quem eu sou. E eu vou me individualizando, eu me torno um indivíduo, diferente dos demais, igual na essência, mas diferente na constituição de ser. Então eu, um ser humano, vou me constituindo como ser.
E nessa constituição de ser, nós estamos sempre nos perguntando: quem eu sou? Quem somos? Por que eu estou aqui na Terra? E depois daqui da Terra, para onde que eu vou? Essa é uma pergunta muito presente na vida das pessoas. Ainda que de forma tácita, ainda que de forma muito superficial, a gente se pergunta: poxa, por que eu estou aqui então? Né? Acontece alguma coisa, normalmente na vida da gente, a gente pergunta: e aí? Se você vê uma pessoa desencarnando, você fala: e aí? Para onde que isso vai? O que aconteceu? Porque muitos poucos de nós têm essa capacidade de ser niilista, né? Morreu, acabou. Será? Será que é isso? Será que a criação é para isso? Acabou? É um jogo, é uma brincadeira? Vamos colocar esse povo ali para eles se degladiar, para fazer seus aprendizados e acabou. Não, existe em nós, na essência, o dedo do Criador. E o dedo do Criador é eterno. E o Criador é eterno. E como nós somos parte da criação, nós sentimos que nós temos essa eternidade conosco. E aí ficamos nos perguntando: o que está acontecendo? Por quê? E aos poucos nós vamos descobrindo que nós somos eternos, nós vamos constituindo a nossa individualidade, porque sabendo que nós somos eternos, nós vamos pensar nas nossas caminhadas, nós vamos fazer o religare com o Pai, que é a religião, que é o ato de religioso, nós vamos repensar a nossa vida, reeleger nossos caminhos, fazer a religação com o Pai. E nós vamos sentir que nós somos parte de uma grande criação, que é a criação a qual nós compomos. Independente de termos um corpo ou não, porque nós sabemos que somos eternos. E numa interação ativa e dinâmica, nós vamos construindo o nosso ser e vamos construindo o mundo ao qual nós participamos, a criação que nós estamos participando. No livro Céu e Inferno, que é onde Kardec trabalha mais essa questão do desencarne, ele diz para a gente assim, que nós temos medo da morte porque nós desconhecemos aquilo que nós temos de certeza na vida, que é a única coisa que certa na vida para todos, nós desconhecemos. Nós conhecemos um monte de coisa que é incerto, mas nós desconhecemos aquilo que nos é essencial, que é exatamente a única certeza que temos, que estamos na fila do desencarne. Todos nós. Já o irmão Leocádio, que é um dos mentores dessa casa, o espírito Leocádio José Correia, ele diz para a gente que nós brigamos para nos manter vivos, porque nós temos em nós, inerente em nós, que nós temos uma constituição para fazer. E essa constituição, ela passa pelos aprendizados que nós vamos fazer aqui na Terra. Nós sabemos que nós temos um capital de vida orgânica no corpo físico. Nós sabemos que nós temos objetivos de vida. Qual é meu objetivo de vida? O que eu tenho que aprender como ser do ser humano? E sabendo disso tudo, eu vou brigar para me manter vivo, diz o irmão Leocádio. A gente não dá conta disso no dia a dia, porque nós relegamos essa questão da espiritualidade. E é bom dizer, gente, que espiritualidade não é coletivo de espírito, assim, porque a gente utiliza muito essa expressão. O que a espiritualidade está dizendo? Não, o que os espíritos estão dizendo? Espiritualidade é inerente a cada um de nós. Eu sou um espírito, eu tenho a minha espiritualidade. E na minha espiritualidade eu vou relegando essa questão, vou vivendo a materialidade, né? E aí quando eu me defronto com uma situação em que eu vejo a possibilidade de eu ir embora, aí que eu me dou conta e eu brigo para manter vivo. Quando eu estou doente, por exemplo, né?
na força do ânimo de ser, eu vou brigar. Eu quero estar vivo, eu quero cumprir meu capital de vida. E o Leocádio diz para a gente assim, só de banco de escola são 21 anos. Você vai querer fazer tudo de novo. Se anime. Nós utilizamos a palavra morte. É comum, né? É cultural na nossa sociedade dizer morte. O que é morte? Morte é ceifar a vida. Ceifou a vida. Mas o que eu tenho para mim como vida? O que é a vida? Na doutrina dos espíritos, é uma questão que a gente sempre faz. A vida cessa? Se a vida cessa, nós ainda não constituímos conosco a mentalidade de eu ser um espírito, ou de alma, que eu vou para algum lugar, que eu vou para o céu, que eu vou para o inferno. Eu não constituí ainda comigo o meu ser do ser humano. Eu ainda trabalho só com a materialidade do corpo físico. Mas a vida não cessa. A vida continua. O que cessa são as funções orgânicas do corpo físico. Elas vão cessar. O ser humano, ou o ser do ser humano, ele é eterno. Ele vai sempre estar na continuidade da vida, fazendo seus aprendizados, fazendo seus trabalhos, fazendo as coisas que têm que ser feitas para a sua evolução, para a sua adaptação. Pode desencarnar milhões de seres humanos, mas a massa material da Terra, ela não vai diminuir. Sabe por quê? Porque essa massa que ela vai se manter aqui na Terra. Ela vai se desintegrar, né? Os átomos voltam a ser átomos. O que vai embora é o ser do ser humano. O que nós chamamos de morte é o desprendimento do espírito do corpo físico. O irmão Leocádio diz para a gente que esse desprendimento ele se faz através de 3 plexos. O solar, vou colar aqui, gente, que eu nunca lembro. O solar, o funcional e o plexo. O cerebral, o solar e o funcional. Na hora que rompe, o que são esses 3 plexos? É a confluência de vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos. Esses plexos, que é onde é trabalhado o passe, por exemplo, a radiação, é como se fosse, lembra do PABX que faz distribuição de ligações? Esses plexos funcionam como distribuidor de energia. Nós captamos as energias e ele faz a distribuição para o corpo, para o dínamo. E aí, quando ele se rompe, não há mais a dinâmica da vida biológica. E aí não há mais condição do espírito animar esse corpo. E aí as funções orgânicas vão se desfazendo e nós, seres, perdemos a carne ou desencarnamos e vamos para onde nós teremos que ir. Aonde que nós vamos, Marco? Depende da sua capacidade. Hoje nós temos um corpo físico e nós enxergamos de 72 Hz a 7.200 Hz. Se eu enxergar para mais, eu entro em atonia, eu entro em curto-circuito. Eu não entendo o que eu estou vendo. Eu não consigo entender. Da mesma forma é como nós desencarnamos. Depende da nossa frequência de energia. Nós vamos exatamente para onde nós podemos nos adaptar frequencialmente e ali viver com dignidade, com os aprendizados que a gente tem que fazer. E essa adaptação, como é que eu faço? É isso que eu estou aqui na Terra fazendo, buscando me adaptar, ou seja, buscando evoluir. O que é evoluir? Evoluir é adaptar. Se eu dou um passo na vida, eu vou me adaptar nesse ambiente, nesse lugar que eu fiz. Se eu der outro passo na vida, eu vou me adaptar a esse lugar que eu fiz.
E quando eu faço a adaptação, eu faço o aprendizado ou eu faço a evolução, não volta. Não há involução. É sempre para frente que se anda, segundo a doutrina dos espíritos. Mas se faz necessário nós olharmos o ser com aquilo que eles efetivamente são, espíritos também. Não dá mais para a gente viver na dicotomia, né? Ou eu vejo a materialidade, ou eu vejo o espírito. Ou eu vejo branco, ou eu vejo preto. Ou eu gosto daquilo, ou eu não gosto daquilo. Nesse leque de cores, há várias cores e nós precisamos enxergar um pouco mais essas cores, essa complexidade, essa variedade. Eu, como ser humano, espírito encarnado, ser do ser humano, que vinha à Terra fazer aprendizados. Eu não vim aqui para sofrer. Deus não erra. Deus não erra. Cada um de nós tem a capacidade de manter esse corpo físico dentro das suas estruturas, dentro daquilo que nos é possível. Então nós temos a capacidade de fazer a manutenção da vida, do capital de vida, mas nós também temos o grande poder de diminuir esse capital de vida. Quando nós ingerimos muito inorgânicos, por exemplo, a gente vai destruir bastante célula. E aí você vai diminuindo o seu capital de vida. Você não vai dar conta mais de fazer a sustentabilidade do corpo físico. E aí nós vamos diminuindo. E quando nós vamos diminuindo, que está próximo de diminuir, mas eu tenho tanta coisa para fazer, para aprender. E aí você começa a brigar, inclusive consigo mesmo. Então nós temos um capital de vida orgânica aqui na Terra, para fazer os aprendizados. Isso já é um traço que o Espírito já faz, inclusive antes dele vir para a Terra, antes dele encarnar. É o seu projeto de vida aqui na Terra. E é preciso compreender o desencarne e não ficar lastimando. Nós viemos, fizemos o nosso aprendizado e vamos voltar para aquilo que efetivamente nós somos, espíritos. Todos nós vamos fazer isso, mais cedo ou mais tarde. Mas desencarnou muito jovem. Ele fez o seu aprendizado, ele fez o seu objetivo de vida na Terra. É um direito dele continuar aprendendo. Não nos cabe, pelas nossas querências e pelas nossas utências de querer utilizar das pessoas, querer que ele fique. É um direito dele de fazer a sua caminhada, de continuar os seus projetos, como ser que pensa, como ser que constitui. Um dia todos nós vamos voltar. A gente me perdoe, mas eu não sou bom com slide, não. Eu me empolgo na fala e os slides vão ficando. É sempre assim, né? No sentido de funcionalidade, o espírito faz vínculo com o corpo físico quando encarna. Nós temos um objetivo aqui na Terra. E é para esse objetivo que eu constituo o meu corpo físico, com essa finalidade. Não se trata de um aprisionamento do espírito no corpo, não, é uma constituição que nós fazemos junto com o corpo físico. E aí eu pus uma pergunta aqui: eu sou um espírito que tem um corpo ou sou um corpo que tem um espírito? Eu sou um espírito que tem um corpo, eu sou eterno. É preciso de nós olharmos como ser que somos para a gente conseguir transcender, ou seja, passar de ser apenas um corpo físico, transcender efetivamente essa ideia que nós temos de apenas um corpo físico. Irmão Grimm diz para a gente assim, ó:
Nascer é entrar na escolaridade. E desencarnar é passar a limpo tudo que se aprendeu na Terra para fixar o aprendizado real. Haverá uma revisão da viagem, do intercâmbio cultural realizado com o objetivo de aprendizado. Quando nós encarnamos, quando nós nascemos, viemos com um objetivo. E quando nós vamos embora, a gente faz a revisão. Eu aprendi o que tinha que aprender? Foi necessário um tempo. Por que isso? Porque lembrar, a gente lembra de fatos, da materialidade. Mas a memória é dos aprendizados. É das coisas que você efetivamente aprendeu como espírito. E quando o espírito vai embora, ele passa por uma alfândega que não leva nada de material. Nada, absolutamente nada de materialidade. Ele vai apenas com a sua consciência, ou seja, com os seus aprendizados, com o que a doutrina chama de existência, com a sua consciência de aprendizado. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus, como nosso Pai, não desampara a nenhum de seus filhos. Nenhum. Ainda que nós estejamos no desvio, nos caminhos errados, quando nós desencarnamos, há sempre uma equipe espiritual em prontidão para nos receber, para nos levar aos lugares especiais de tratamento, aonde lá o espírito vai aos poucos recobrando a sua consciência, né? Isso vai depender muito da nossa capacidade, porque quando a gente é muito preso à matéria, você pensa bem, nós somos um espírito que estamos num corpo físico por meio de um perispírito. A materialidade é densa. A gente é mergulhado no mundo material para ver se nós saímos desse mundo material um pouco mais espiritualizados. E a gente vai se afundando na materialidade. A gente às vezes sucumbe. A gente perde. E as casas espíritas estão sempre nos lembrando dessa reespiritualização. Ou seja, chamando a atenção para o nosso ser, o ser espírito que somos, para que nós nos reespiritualizamos, pensamos sempre no espírito. Então nós vamos ser acolhidos, vamos para lugares especiais, vamos receber os tratamentos necessários, e recobrando a consciência, nós vamos dando conta de quem somos, nós vamos sentindo as preces que são feitas pelos nossos entes queridos, que são vibrações energéticas, e a gente vai sentindo, vamos nos reforçando, nos revitalizando, para que nós possamos continuar os nossos projetos de vida. Por isso que os Espíritos dizem, não fique lastimando, um monte de energia boa. Que bom que você está caminhando, que bom que você está aí. Caminhe. Faça a sua caminhada, que eu aqui vou fazer a minha enquanto eu estiver aqui. E aí você vai reafirmando esse ser, que sente essa vibração, e ele vai recobrando a sua consciência, vai recobrando o ser que ele é. Nessas escolas, a gente chama de escola porque é uma terminologia pedagógica que faz a gente entender que a gente aprende. São lugares especiais onde a gente aprende. Mas a gente não está falando da materialidade, a gente está falando do polissistema espiritual. E a gente fala de escola nesse sentido. Nessas escolas, nesses lugares especiais onde nós vamos recobrando a nossa consciência, a gente vai começar a revisar o intercâmbio cultural que nós fizemos. Nós viemos à Terra, vivenciamos uma cultura que é diferente da nossa, né? Nós somos espírito, viemos viver a cultura da materialidade
e vou ver o que eu aprendi nisso tudo, como ser do ser humano. Nessa revisitação, a gente vai descobrindo coisas fabulosas, coisas lindas, que vão nos transcendendo como espírito, que vão nos acrescendo, vai nos deixando cada vez mais solto, mais feliz, vamos dizer assim. E nessa felicidade, nessa que a gente chama de transcensão, a gente sente a presença do nosso Criador, a gente sente a presença de toda a criação, de tão próximo, de tão extasiado que ficamos. E a gente se dá conta do grande aprendizado que a gente faz. Parece que não, parece que é pequeno, mas todos nós, nesses encontros e desencontros da vida aqui na Terra, fazemos bastante aprendizado. A tolerância aumenta muito, a paciência aumenta muito. Principalmente quando a gente está mais velho, mais idoso. A gente faz essa iluminação, esse luminoso, esse processo de luz. Cada um de nós, na sua revisitação, vai fazendo essa iluminação, transcendendo, sequenciando o processo de luz, que a gente chama de sequente do conhecimento. Mas alguns de nós, pode acontecer e vai acontecer, nós vamos ver que nós não aprendemos muita coisa não. Nós chafundamos a nossa vida na materialidade, esquecemos do ser humano, e aí também nós vamos fazer a revisitação disso. E aí pode trazer alguns desgostos para nós. Ninguém vai ser punido de nada, não há castigo. Deus não está à nossa disposição, seres humanos, né? Que a gente acha que Deus está à disposição dos seres humanos, não tem mais criação nenhuma. A gente olha para o céu à noite e vê aquele monte de coisa lá em cima, mas esquece que é a criação do Pai. Deus não está só à nossa disposição, não há castigo. O que há é a revisitação que a gente faz, e a gente pode ter algum desgosto pela falta do aprendizado. Nós tivemos a oportunidade de aprender, que nos é cara. Imagina quantos espíritos gostariam de estar aqui na Terra. Você já pensou se todos os espíritos que quisessem pudessem estar aqui? Teria comida para todo mundo ou não teria? Então nos é caro estar aqui. E aqui nós temos que fazer aprendizado. Há uma tristeza profunda, é como se fosse água de rio que passa e nós deixamos passar. E aí nós sentimos esse pesar. Mas é nós conosco mesmo. É um sentimento de tristeza, sabendo que nós deixamos passar a oportunidade. Isso acontece na vida, aqui na Terra também, né? Quando acontece de você deixar a oportunidade passar. Dá uma tristeza. Essas mesmas tristezas acontecem lá. Claro que como espírito, num âmbito um pouco maior, porque a gente tem a consciência da efetividade de estarmos na Terra, da oportunidade que tivemos de estar aqui. E essa tristeza, esse sentimento, é o que André Luiz, através de Chico, chamou de umbral. Porque ele descreveu o umbral como uma coisa material, uma materialidade, um espaço terreno, para a gente ter noção de que é esse sentimento. É um sentimento que ele fala assim, é uma penumbra de sofrimento num silêncio próprio. Mas eu até estava discutindo com o Thaís, que umbral, na verdade, é um nome antigo de ombreira de porta. Lembra que a porta ela ultrapassava um arco e virava uma ombreira, aquilo chamado de umbral. É como se você chegasse ali e não passa. Então eu cheguei nesse ponto e não passei de ano, não fiz aprendizado para eu transcender, para eu ir para aquilo que Jesus chama de bem-aventurança. Então, para alguns de nós, vai ter esse sofrimento. Eu chamo de sofrimento porque é uma revisitação angustiante, né? Você saber que perdeu a oportunidade. Mas como eu disse anteriormente, Deus é Pai. Ele não desampara ninguém.
nesse fluir do sofrimento, estão lá conosco os nossos amigos mentores espirituais, que nos ajudam a revisitar, a repensar, a refazer os projetos, a fazer uma próxima viagem, a depender da nossa capacidade. Nós vamos ter frequência o suficiente para estar na Terra? Eu vou conseguir estar aqui de boa? Ou eu vou chegar aqui e eu vou me perturbar? Se eu for me perturbar, muito provavelmente os espíritos vão nos aconselhar a não fazer essa viagem. Mas se eu tenho condição, eu venho para essa casa. Se eu não tiver condição, eu vou para uma das moradas da casa do Pai. Há várias moradas na casa do Pai. E em uma delas, eu vou poder fazer e continuar fazendo o meu aprendizado, que é individual de cada um, que é aquilo que eu falei no começo, é a substancialidade do meu ser. Eu vou me construindo. Eu preciso de me construir, eu preciso continuar me construindo. Eu preciso continuar sendo quem eu sou. Emmanuel, através de Chico, no livro Nosso Pão, diz para a gente: a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresenta até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moradas, concessões de tempos e recursos que os mais vigorosos imaginações jamais calculará. Ainda que nós desviamos os nossos caminhos na materialidade, nós vamos ter lá moratórias, um tempo maior para repensar, para refazer-se. Nós vamos ter concessão de tempo, recursos para repensar quem eu sou, quem efetivamente eu sou. Quem efetivamente eu sou. E nesse processo de iluminação, que acontece depois também da revisitação do ser, né? A gente sofre, a gente fica muito triste, a gente vai ter um desgaste por um longo tempo, mas vai chegar uma hora que tudo evolui, nós vamos também evoluir. E aí nessa evolução, nessa iluminação, a gente começa a fazer novos projetos reencarnatórios, novos projetos de trabalho. Quantas pessoas já desencarnaram e estão hoje trabalhando aí? Porque a gente não tem noção, a gente vive na capital, né? Mas imagina os ribeirinhos no Pará, que não tem acesso à saúde. Como é que aquelas pessoas olham para a planta e sabem que a planta pode ajudar? Que intuição é essa? De onde que vem? Imagina quantos espíritos estão fazendo esse trabalho. Parteiras. Mas alguns de nós vai também fazer projetos reencarnatórios. Buscar uma nova oportunidade de estar aqui e fazendo os aprendizados. A conexão que nós fazemos com os espíritos é por pensamento. A gente emite pensamentos vibratórios para que eles possam captar. Já o espírito vir à Terra é outro assunto, é outros 500. Para estar na Terra, a gente vive no processo de gravitação. Então, para estar na Terra, nós precisamos de quê? De massa. Se não houver massa, vamos subir. Então, para estar na Terra, há um momento em que os espíritos, através dessa iluminação, dos seus aprendizados, eles vão fazer o aprendizado da materialidade, manipular a materialidade. E vão usar os nossos projetos, os nossos processos ectoplasmáticos. Nós emitimos ectoplasma, nós emitimos fluidos universais, que para eles é uma matéria grossa, para nós é invisível, mas por espírito é uma matéria grossa. Eles manipulam essa matéria e através da manipulação dessas matérias, eles se apresentam. Mas para isso, para o espírito chegar à condição de materializar-se,
ele tem que estar bem evoluído, bem capaz. É um trabalho muito grande. Existem relatos, dos espíritos, de que os espíritos orientadores manipulam a matéria e ajudam aqueles que não têm condição de vir ver como é que está, porque está tão atordoado, viu? Volta. Está tudo bem? Volta. Mas para isso, gente, há um gasto de energia, há um gasto do fluido que é universal, não é do homem, não é da humanidade, é do universo. Não dá para gastar à toa. Então, todo o sistema, toda a criação é muito inteligente. Há uma inteligência, há uma inteligibilidade nisso tudo. Não se gasta à toa. Nós homens é que fazemos muito desperdício. Mas a construção, o cosmos, ele não se constrói como a gente pensa. Então, para os espíritos vir na Terra, há esse consumo de fluido universal, de ectoplasma, de energia para essa materialidade. Então nós precisamos também acabar com essa história de que o espírito está nos vigiando, que o espírito está querendo dar susto na gente. Ontem eu vi uma fala que se diz espírito, que fala mal dos espíritos, que os espíritos perturbadores, que o espírito vai te atacar, que o espírito isso. Fala mal dos espíritos, mas fala bem dos anjos de guarda, que os anjos de guarda que vai te proteger. E é um espírito. Aí eu pensei, isso é católico, não pode ser espírita. Né? Espírita, falando mal dos espíritos, tanto trabalho, tanto auxílio, tanta... Mas enfim, nós temos que lembrar que os espíritos é como se fosse, o irmão Grimm diz para a gente que é como se a gente tentasse misturar água e azeite. Não funciona. O azeite separa da água. E a mesma coisa os espíritos, depois que desencarnou, perdeu a materialidade, volta para casa. Volta para casa e vai continuar o seu treinamento, os seus aprendizados, os seus afazeres. Na casa do Pai há várias moradas. Qual nós passaremos a morar vai depender de cada um de nós. Vai depender dessa substancialidade que nós estamos fazendo e transformando em essência para nós. Os mundos existem, olha o que o irmão Grimm diz para a gente. Os mundos existem e não são vistos pelos homens, pois têm frequências infra e supra, que causaria no homem uma distonia, não permitindo organizar as imagens que viria a ponto de entendê-las, pois são diferentes das que conhece, para fazer o seu lógico e o seu axiológico. E a frequência do espírito, ela depende muito desse processo encarnatório, desse processo evolucionário que a gente está fazendo. Estamos todos nós na caminhada, todos nós estamos nessa caminhada. Não nos cabe julgar, não nos cabe apontar dedo, dizer você é ruim, você não é, você está evoluindo, você não está. Cada um de nós está evoluindo dentro do seu processo evolucionário, dentro do seu necessário, dentro da sua busca, dentro do que lhe é possível. Se eu erro, se eu faço errado, é como Jesus disse na hora do seu desencarne: Pai, perdoe, eles só fazem o que sabem. Se eu erro, eu estou fazendo o que eu sei. Se eu soubesse diferente, eu faria diferente. Irmão Grimm diz para a gente: estamos todos na caminhada evolutiva, não nos cabe julgar e definir o ser. Onde houver vida, é como se houvesse água. A água pode ser lamacenta, poluída, suja, mas ela pode se tornar clara, potável para ser servida. Basta que se faça com ela um bom tratamento. Por mais putrefata que possa ser, ela se transformará em água limpa. Olha que lindo isso. Meu Deus.
nós precisamos então fazer aquilo que o título nos diz: retornarmos um pouco a ser quem somos. Lembrar que nós estamos aqui na Terra fazendo uma caminhada evolutiva, no processo de aprendizado. E por que nós estamos fazendo isso? Porque somos espíritos. Para quem caminha com a certeza da eternidade, há sempre uma renovação, nos diz os Espíritos. Desencarnar é sempre recomeçar aquilo que eternamente somos, espíritos. Pense um pouco sobre isso. Vamos repensar. Muito obrigado a todos. Me alonguei um pouco mais, mas eu acho que o tema é importante. É importante a gente estar sempre falando que nós somos espíritos, para a gente não se perder tanto na materialidade, fazer reespiritualização. Muito obrigado a todos pela oportunidade.